Olá, boa noite. Vocês estão me ouvindo? Se vocês estiverem me ouvindo direitinho, pode dar um ok, um legal, um joinha. Olha aí, rapaz, o Flaviano, Douglas, meu chefe. Pois bem, irmãos, vamos esperar só mais um pouco para chegar mais pessoas. Esperar um pouco mais. E aí, grande Flaviano? Pois bem, né, irmãos? Vamos começar. Se o áudio ficar um pouco baixo, vocês me avisam, né? Eu tento aumentar, tento falar mais alto. Mas, enfim, né? Para aqueles que não me conhecem ainda, né? Eu sou o Assis, eu cheguei na PIB em 2015. Mas, após entrar no seminário, eu fui auxiliar o Flaviano na congregação do Capuã. Por isso eu estou um pouco de tempo sem aparecer na PIB, né? Já faz algum tempo. Então, você que me viu hoje não estranhe, né? Eu já tenho uma caminhada na igreja. Fiz parte da escola de vida em 2017 a 2018. Dava aula às quartas-feiras. Enfim, né? Vamos conversar. Eu queria começar orando, né? Para que a gente pudesse ler a palavra de Deus com mais calma, para que Ele possa abrir nossos olhos. Então, é isso, irmãos. Vamos abaixar nossas cabeças, fechar nossos olhos e orar. Amém? Pai, nessa noite eu te peço, Senhor, que o Senhor possa iluminar a nossa mente, que o Senhor possa abrir os nossos olhos para ler a Tua palavra e meditar nela. E assim, Pai, eu também te peço encarecidamente que o Teu Santo Espírito possa trabalhar no nosso ser, que Ele possa ir mais fundo, Pai, dos nossos corações, naquele lugar que nenhuma outra pessoa pode ver ou conhecer, mas que somente o Senhor conhece. Então, Pai, eu te peço que o Senhor quebre o nosso orgulho, a nossa arrogância, a nossa maldade, e que o Senhor possa sempre, Pai, estar nos edificando, nos moldando através da Tua palavra, para que nós possamos, Pai, a cada dia ser mais parecidos contigo, desejar ser semelhantes a Ti e trilhar, Pai, essa caminhada sem perder o foco, sem distanciar, Pai, dos Teus caminhos. Assim que eu te oro, Pai, para que nós possamos nos tornar, Pai, cristãos fiéis à Tua palavra, ao Teu Filho, e dispostos, Pai, a Te glorificar em nossas vidas. É assim que eu oro, Pai, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, irmãos, eu queria começar, né, a nossa aula lendo o texto de Gálatas 2, do versículo 16 ao 26. Amém? Esperar um tempo para vocês abrirem a Bíblia de vocês, encontrarem um texto, para poderem acompanhar, né, a leitura.
Gálatas 2, do 16 ao 26. Boa noite, professor Tiago. Perdão, irmãos. Gálatas 5, né? Do 16 ao 26. Eu troquei o texto. Gálatas 5, do 16 até o 26. O texto vai dizer assim, irmãos. Digo, porém, andais no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus, os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificarão a carne, com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Boa noite, irmão. Bem, irmãos, o texto ele já deixa claro muitas coisas. O próprio apóstolo Paulo, ele usa de uma linguagem que busca, de fato, mostrar essa distinção entre carne e espírito, batalhando, né, brigando entre si. Quando ele diz que militam um contra o outro, né, ele usa até um termo, um linguajar mais militar, né, mais de guerra. E notem, irmãos, que ao começar, Paulo ele aponta primeiro para o pecado. Paulo ele aponta para aquilo que é ofensivo a Deus. Assim, Paulo ele condena, ele aponta para a natureza do homem, mostrando o que é nocivo, o que é indigno, o que é reprovável diante de Deus. Mas após isso também, né? Perdão, irmãos. Paulo ele aponta o que é reprovável, né, diante de Deus, mostrando assim que qualquer ato, qualquer coisa que o homem possa fazer fora do domínio de Deus é pecaminoso, é mau, é impuro e não agrada a Deus. Mas logo após isso, Paulo nos mostra aquilo que Calvino chamava de afeições excelentes, né? Aquilo que procede do Espírito Santo de Deus. Ou seja, né? Aquilo que nós recebemos ou que praticamos, mas por ato, por graça de Deus. Aquilo que nós só podemos fazer por graça de Deus. Nunca esqueçamos disso. E também nós podemos ver aqui que só aqueles que podem fazer essas coisas que glorificam a Deus são aqueles que têm a sua natureza, né, renovada pelo próprio Cristo através do Espírito Santo. E nós notamos que não é só uma coisa. Quando se fala o fruto do Espírito Santo, está se falando de amor, benignidade, domínio próprio, mansidão. E isso muitas vezes não fica claro ao nosso entendimento, não fica claro aquilo que nós entendemos como um fruto, né? Que nós podemos pegar, sentir e ver que é uma coisa só. Portanto, eu queria fazer um desenho com vocês, né? Para tentar explicar isso melhor. Eu tenho
25 anos, né? Então, durante boa parte da minha juventude, boa parte da minha adolescência, nos anos 2000, uma coisa que eu gostava muito de fazer era jogar videogame, né? E eu lembro que tinha o PES, né? O Wing Eleven, que é um jogo de futebol, né? E geralmente, quando a gente olhava as habilidades de um jogador, aparecia essa figurazinha aqui, ó, um pentágono. Geralmente essa borda era tudo aquilo que ele poderia atingir, era o máximo, né? Era aquilo que era o melhor. E, no entanto, quando nós escolhíamos o jogador, tinha um desenhozinho dentro desse pentágono, né? Tinha um desenhozinho, mais ou menos assim. O jogador geralmente nunca ele era perfeito, né? Ele nunca atingia esse total. E da mesma forma, nós também podemos ver assim o fruto do Espírito. O fruto do Espírito, ele é isso tudo aqui, ó. Ele é o pentágono inteiro, perfeito. No entanto, aqui na Terra, nós nunca vamos conseguir alcançar essa perfeição. Nós sempre seremos aquilo que está aqui dentro, é imperfeito. Algumas coisas, muitas vezes, se destacam mais do que outras. Por exemplo, uma pessoa que não tem um domínio próprio tão grande, mas ao mesmo tempo ele ama muito os outros, ele ama muito a Deus. Então ele tem algo que se desenvolveu mais do que a outra. Mas ao mesmo tempo, isso não quer dizer que ao longo da vida, ao longo da sua caminhada, essas coisas elas também não se desenvolverão, né? Mas que esse estado de perfeição, de plenitude, de fato nós só vamos conseguir ao nos encontrar com Cristo. Exatamente, Ricardo. Exatamente isso que o Ricardo está falando. Pois bem, irmãos, para concluir essa parte, né, que vocês já estão cansados assim, de ouvir, eu quero dizer que vocês não se enganem. Boa noite, pastor. Quero dizer que vocês não se enganem. Por mais que nós possamos ainda assim ver pessoas que não são cristãs praticando essas coisas, isso não quer dizer que agrade a Deus. No trabalho da gente, na faculdade, na escola, nós podemos encontrar pessoas que são mansas, pessoas que demonstram amor. Mas, no entanto, nós não sabemos se isso de fato é algo que procede de Deus. E por que eu falo isso? Aqui eu queria chamar você para ler 1 Coríntios 10, no versículo 31. 1 Coríntios 10, versículo 31. Vai dizer o seguinte, ó. 1 Coríntios 10, versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Bem, irmãos, quando nós lemos isso, nós percebemos que todas as coisas que devemos fazer é para a glória de Deus. Sendo assim, por mais que alguém faça algo ou demonstre algo, mas que não tenha esse retorno, que não tenha o intuito de glorificar a Deus, isso é pecaminoso, isso é pecado, isso não agrada a Deus. E aos olhos de Deus isso é impuro. Pois bem, irmãos, eu entendi aqui, estão pedindo para se explicar. Pois bem, irmãos, vamos dar continuidade, né? Como vocês sabem, né, vocês já cansaram de ouvir essa questão sobre os frutos de Espírito. E hoje nós vamos ver o tema sobre mansidão. Não é o último, né, como vocês sabem, o Tiago seria o último, né, com domínio próprio. Mas ele teve que antecipar a aula dele por conta de um imprevisto. Então, hoje nós veremos mansidão. Mas o que é mansidão? O que nós conhecemos por mansidão? Porque
sempre que nós falamos disso, sempre que nós ouvimos disso, aquilo que nós temos é um entendimento, é um conhecer que vem de uma forma secular, que vem de algo que muitas vezes não é bíblico. Isso se dá porque a nossa sociedade ela é pecaminosa, ela está num estado de putrefação. Então tudo aquilo que nós ouvimos muitas vezes pode ser consequência do pecado. Por exemplo, quando identificamos alguém como manso, quais são, digamos assim, as características que são colocadas para essa pessoa que é considerada mansa? Muitas vezes é algo pejorativo, é algo que, na verdade, ofende essa pessoa. São coisas como falta de dinâmica, é uma pessoa que é lenta, é uma pessoa que sofre de falta de ânimo, é uma pessoa que não tem vontade, é uma pessoa que muitas vezes é considerada com falta de virilidade, né? É uma pessoa que não tem força. Eu até achei engraçado a brincadeira que o professor Tiago fez na última aula, né? Quando ele falou que às vezes o marido não tem voz no casamento, né? É o homem Matrix, né? Se ele falar alguma coisa voa um prato, ele já tem ali que desviar, né? Então muitas vezes são coisas comparadas a isso, coisas ofensivas, coisas más, mas nunca as pessoas estão interessadas a saber de fato aquilo que a Bíblia diz sobre isso. Será que mansidão de fato é isso? Será que mansidão de fato quer dizer isso? Portanto, para que nós possamos entrar no sentido, entender o sentido da palavra, o significado da palavra, é importante primeiro buscar o texto original, buscar o que dizia sobre isso no grego, né? Bem, irmãos, como vimos, né? Nós não podemos confiar naquilo que nos foi ensinado. Então, a melhor maneira, a maneira mais eficaz, seria ir ao texto, né, no original, pois só assim nós poderemos esclarecer algumas nuances que para nós, na nossa época, elas não são, digamos, perceptivas, né? Boa noite, mestre Glass. Bem, irmão, sendo assim, no grego temos a palavra prauntes, né? Perdão aí no grego, né? Não é meu forte. E ela pode ser traduzida de diversas formas, né? Pode ser transliterada, né? De diversas formas. E assim foi, né? Ao longo do tempo. Tem a mais conhecida, que para nós é mansidão, assim como também pode ser gentileza, pode ser bondade, humildade, e até mesmo podemos ver em outras versões que não são tão lidas por nós, como tolerância, humildade, mas nenhuma dessas ela recebe de fato o significado, ela é, digamos assim, perfeitamente traduzida. Se tem alguma tradução que de fato se aproxima do sentido original de mansidão no grego, né, do termo prauntes, seria a versão que nós temos nos Estados Unidos, né, a versão em inglês, que ela vai dizer na verdade que prauntes, né, o termo grego utilizado nesse texto de Gálatas 5, ele é suavidade. Ele pode ser traduzido como suavidade. Mas como assim suavidade, né? O que ali Paulo quis colocar no texto? Bem, irmãos, para podermos entender aquilo que Paulo quis falar na sua época, nós precisamos entender o que as pessoas na sua época entendiam por suavidade, né? O que eles queriam dizer quando usavam essa palavra. E por isso, quando encontramos texto do grego secular, do grego comum, em que ela aparece, o sentido geralmente empregado a ela é a pessoas que têm um poder de suavizar a vida das outras. Como assim suavizar a vida das outras? Opa, não entendi o que o pastor quis dizer. Qual é a versão? Como assim a versão, pastor? Enfim, irmãos, né? O termo grego prauntes, no grego secular, ele é empregado também a pessoas que têm esse papel de suavizar a vida da outra, né? Mas como assim suavizar? O que eu quero dizer, o que eles queriam dizer, na verdade,
era que essa pessoa, ela tinha uma espécie de, como é que eu posso dizer? Elas tinham um poder mesmo de curar ou de suavizar a vida das outras que naquele momento estavam passando por um pesar, naquele momento estavam passando por uma ferida, uma amargura, algo que aconteceu na vida delas que as deixou mal. Então a pessoa mansa, a pessoa suave seria aquela que teria o poder de curar essa ferida na vida da outra pessoa. Então, dentro da nossa cultura, essa característica já quebra a impressão que nós temos sobre mansidão. O primeiro ponto que eu queria mostrar é esse: mansidão tem o papel de suavizar a vida dos outros. O autor, né, que o pastor Tiago indicou para nós, o William Buckley, ele vai dizer que é alguém que tem uma ferida que nunca sara. E a pessoa mansa, a pessoa que é aquela que tem o papel de suavizar essa ferida, aquela que tem o papel de deixar aquilo mais leve, o fardo mais leve. Seu significado, irmãos, também pode ser atribuído a um unguento, né, que pode curar as feridas, né, bem semelhante ao primeiro, né? Só que nesse caso, essas feridas é de alguém amado, né? Exatamente, irmã. É muito lindo, né? Você entender que a pessoa mansa é aquela que tem o poder de suavizar a vida dos outros. E tem outro significado também no grego secular que é de unguento. Mas esse unguento é usado para curar as feridas de alguém que ama. Exato, Flaviano, no grego prauntes. Ela também pode ter um significado de unguento, que assim como é mostrado, como é que eu posso dizer, um unguento que é passado no machucado, né? Naquela época, né, que eles escreviam isso, eles usavam como um medicamento mesmo, que muitas vezes para uma ferida, para um machucado, eles passavam em cima para aliviar a dor, para suavizar a dor que eles estavam sentindo. Então essa palavra prauntes, né, ela também remete a esse significado desse unguento. Assim como os filósofos gregos, eles também usavam essa palavra muitas vezes como alguém que tinha um poder muito grande, né, como um tirano, alguém que era um tirano, que tinha o poder para fazer aquilo que quisesse sobre qualquer pessoa, mas no entanto, esse tirano, ele escolhia usar de circunstâncias, né, ele escolhia ser brando com as pessoas. Só um instante. Exato, irmão. Exatamente. É exatamente isso que a irmã Cristiane está falando. E também no grego secular tinha esse sentido, né? De alguém que tinha muito poder, que é comparado a um tirano, mas que por escolha própria, ele escolhia, na verdade, tratar bem as pessoas. Ele escolhia ser brando com as pessoas. E para mim, eu acho que o melhor sentido que nós podemos trazer aqui para uma pessoa que é manso, no grego secular, é encontrado exatamente em Sócrates. Sócrates, né, ele vai também atribuir esse sentido de suavidade, uma pessoa que é suave, né, a palavra, mas ele compara a um cão, né, a um cachorro. Ele vai dizer que a pessoa mansa é como um cão que é adestrado pelo seu dono. E esse cão, ele aprende a receber ordens e a se comportar de maneira devida, né? Ele aprende a se comportar, mas ao mesmo tempo, esse cão, digamos assim, ao mesmo tempo que ele aprende a se comportar, a ser delicado, a ser obediente, a pessoa que o ensinou, né? Aprende a obedecer ao seu dono. Ele também é feroz e extremamente violento com as pessoas que apresentam perigo, com aqueles que apresentam perigo para com as pessoas que ele ama. Então, como é que eu posso dizer isso? Ser manso, ser suave também não quer dizer só que você é bonzinho, né? Que você é só uma esponja que fica ali chupando o ar, né? Mas na verdade também se refere a alguém que protege aqueles que amam. É uma palavra que também serve para dar característica a alguém que é protetor.
Então, nem sempre suave ou manso também é a característica de alguém que não tem ações, né? Alguém que é apático, alguém que vê algo acontecendo e simplesmente não faz nada. Até a gente ouve nas nossas igrejas, né? Histórias de pessoas que viram muitas vezes o irmão pecando, que viram alguém fazendo algo que ia ser perigoso para a fé dela, e muitas vezes preferiram até mesmo ficar calados, não se intrometer, não fazer nada para não ser, digamos, para não ser considerado indelicado, entre outras coisas. No entanto, isso não é uma característica de alguém que é genuinamente cristão e que busca ser manso. Porque se você ama o seu irmão em Cristo, se você tem prazer em estar com ele adorando a Deus, você também quer protegê-lo daquilo que é mal. Exato, irmão. No hebraico também é suavidade. O, o autor, irmãos, William Barclay, né? Ele descreve manso da seguinte forma: o melhor e mais sublime caráter do homem que é verdadeiramente praus, né? O prauntes, que é manso, é aquele que tem ao mesmo tempo impetuosidade e delicadeza nos mais altos graus, nos mais altos graus, né? Então, irmãos, ele está dizendo que não adianta simplesmente ser bondoso, ser fofinho, ser bonitinho, mas você também precisa agir, você também precisa fazer algo. Você não pode ver aquela pessoa que você ama querendo tirar a própria vida e ficar parado sem reação alguma. Você precisa fazer algo, você precisa sair do seu ponto de conforto, você precisa ir além, né, digamos assim. Só um instante, irmãos. Há também, irmãos, não só o significado, a forma cultural, mas dentro da própria escritura há outras palavras que se relacionam com mansidão, né, com a palavra prauntes. No entanto, aqui por questão de tempo, né, eu não vou poder ler versículo por versículo, eu vou apenas dizer aquilo que elas se relacionam, né? Depois, se vocês quiserem ter curiosidade sobre esse texto, vocês podem mandar para mim pelo WhatsApp, pelo Instagram, perguntando que eu mando os textos para vocês sem problema algum, certo? Pois bem, irmãos, no Salmo 45, no versículo 5, nós vemos que mansidão é a base para um bom relacionamento do homem para com o homem, né? Nós vemos que mansidão é aquilo que vai tornar um relacionamento saudável, né? Se você não sabe ouvir, se você é agressivo, se você é arrogante, dificilmente você vai poder ter um bom relacionamento, uma boa amizade com alguém, seja ela da sua igreja, do seu trabalho. Mas também podemos ver em Isaías 26:6 e em Jó 36:15 que o manso, né, aquele que espera a justiça, descansando em Deus, sabendo que ele reivindicará a justiça dos mansos, em contraste com a hipocrisia dos arrogantes, né? Então, ao mesmo tempo que Deus ele vai dar aquilo que os mansos merecem, ele também vai condenar os hipócritas, né? Então nós devemos descansar nisso e não se preocupar em nos vingar com as próprias mãos, porque isso é um ato que vem de Deus, a vingança é de Deus. Bem, irmãos, eu não estou dizendo que a NVI seja a tradução que usa o grego para úteis, mas no grego o termo mansidão ele é atribuído a praúteis. O texto original mesmo do grego ele traz praúteis para nós. E essa palavra, né, para o irmão aqui que está falando, o Armando Araújo, ela não tem uma transliteração perfeita, ela não tem uma tradução perfeita para o nosso português. Então, o que é que a gente pode fazer para chegar mais perto do significado dessa palavra praúteis, né? É analisar, né, no grego original, como ela aparecia, e ver de que forma na cultura deles eles a usavam. E como eu falei, ela geralmente era usada para aquela pessoa que tinha o poder de suavizar a vida dos outros, que estavam passando por um momento difícil e triste.
assim como também para aquelas pessoas que protegiam aqueles que amavam, tá bem? Um versículo do Antigo Testamento que mansidão também aparece em Salmos 25:9, onde ele diz que os mansos, né, podem desfrutar de Deus. Em Salmos 37:11, Salmos 149:4, nós vemos que mansidão se dá a esperança daquilo que temos no porvir, né, naquilo que está por vir. Em Efésios 4:2, nós vemos que é uma característica, né, é uma vocação cristã. Exato, Flaviana, para outros mesmo. Nós vemos que mansidão é uma característica do cristão. Então, como falei, né, por mais que isso não tenha, como é que eu posso dizer? Isso não em você não seja tão evidente como outras características do fruto do Espírito, é necessário que você, como um cristão, busque essa mansidão, porque ela é característica do eleito de Deus. Em Mateus 11:29, nós vemos que o próprio Cristo, o nosso próprio Deus, ele era manso. Pois é, Aline. Como tem esse distanciamento histórico, aquilo que nós podemos usar para aproximar de novo é aquilo que nós temos como registro histórico. Por isso que eu fiz questão de citar Sócrates, né? Quando Sócrates usou essa palavra para Untes, ele fez questão de deixar claro que alguém que ao mesmo tempo que é manso e protege aqueles que amam, também era aquela pessoa que era feroz, né, em defender quando essas pessoas corriam perigo. É para isso que nós usamos o grego, é para isso que nós também usamos a história, que é para aproximar os períodos históricos e a gente ter um entendimento melhor ou correto daquilo que a gente está lendo, né? Mas se você perceber, né, nesses textos que eu acabei de citar, uma característica evidente de alguém manso é que ela não apresenta arrogância. Ela não é alguém arrogante. Ela não é alguém que trata mal os outros. Mas sim, quando nós olhamos para esses textos, nós vemos que é alguém que está sempre disposto a servir. Ele está disposto a esperar. Ele está disposto a perdoar. Ele está disposto a ser semelhante a Cristo. Então, nós também tomamos isso como característica de alguém manso, né, irmãos? Assim como também a Bíblia, ela nos traz exemplos, né? Ela nos traz personagens que eram mansos. E não são poucos, né? Eles são diversos, né? Nós temos Abraão, nós temos o próprio Cristo. Mas um exemplo que eu gostaria de citar para vocês hoje é o exemplo de Moisés, né? E por que eu quis trazer ele para vocês hoje? Porque quando nós lemos os textos do Antigo Testamento, especificamente no Pentateuco, nós podemos ver a personalidade dele, né, sendo moldado, ou até mesmo ver os pontos da personalidade dele, né. Ele, né, cresceu na família do faraó, junto com a família do faraó, obteve de regalias, com certeza obteve de um bom estudo, entre outras coisas. Mas uma coisa que ele possuía, amém. Mas uma coisa que Moisés possuía e que todos nós podemos observar com exatidão é que ele era um homem que tinha um temperamento forte, ele era um homem explosivo. Amém. Moisés era um homem de temperamento explosivo, né? Ele era alguém que agia antes de pensar e não media as consequências daquilo que estava fazendo. Por exemplo, mesmo Moisés tendo sido criado como egípcio, ele sempre soube que era um hebreu. Ele não perdeu o relacionamento com o seu povo. Então, à medida que ele foi crescendo e tendo entendimento daquilo que acontecia ao seu redor, ele viu as pessoas da sua própria raça sendo oprimidas por outro governo. Então, eu queria pedir para vocês abrirem aí, né, a Bíblia de vocês em Êxodo 2, do versículo 11 ao 12. Amém? Êxodo 2, do versículo 11 ao 12.
vai dizer o seguinte, irmãos. Opa, calma aí que eu botei o versículo errado. Vai dizer o seguinte, ó, Êxodo 2, do versículo 11 ao 2. Naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu os seus labores penosos, e viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou de um lado de um lado e de outro lado, e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e escondeu na areia. Então nós vemos aqui um ato de Moisés agindo sem pensar, né? E fazendo muita besteira, né? Como sempre. E não somente aí, né, irmãos? Mas após esse acontecimento, quando ele foge dali, ele encontra algumas mulheres que estavam preocupadas, né? Que estavam ali para dar água de beber a seus camelos. E elas também eram oprimidas por outros homens, né? Outros pastores da região, que mandavam elas irem embora dali. E Moisés, sendo um homem só, sozinho, ele tomou a atitude de defender aquelas mulheres, né? Ele poderia ter feito outras coisas, mas não. Ele escolheu enfrentar um grupo de homens sozinho. No entanto, né, a partir do momento que nós vemos o relacionamento de Moisés com Deus, o Flaviano comentou o seguinte, né, a tradução da Bíblia Moody: mansidão baseia-se na humildade, indica uma atitude para com os outros, mantendo a devida negação do ego. Exatamente, muito bom, viu, Flaviano? Voltando para Moisés, né? Nós vemos a partir desse relacionamento dele com Deus, o caráter dele, a atitude dele sendo transformada pelo próprio Deus. E agora eu queria que vocês abrissem, né, a Bíblia de vocês em Números, no capítulo 12, versículo 13. Né? Números 12, versículo 13. Vai dizer o seguinte, irmãos. Opa! Versículo 3, desculpa, Números 12, versículo 3. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Aí você para e pensa, como assim, né? É como o Cris falou, é como a Cris falou, mansidão tem uma relação com sabedoria, exatamente, amém. Mas aí você para e pensa, como assim, né? Moisés, ele matou o homem, escondeu na areia, pouco depois de sair correndo ali, né? De perto de Faraó para não ser assassinado, ele já está arrumando confusão de novo. Aí, quando chega em Números, nós vemos que ele é relatado como um dos homens mais mansos daquela época. Como assim? Exatamente. É por conta desse relacionamento com Deus. Nosso caráter é transformado. A vida é transformada. E nós cada vez mais nos tornamos semelhantes a Ele. Então, por mais que nós tenhamos um temperamento agressivo, por mais que nós sejamos pessoas que agem assim como Moisés sem pensar, é nesse relacionamento com Deus, é nessa vida, nesse caminhar cristão, que nós vamos ser moldados, que nós vamos ser transformados em pessoas melhores, né? Em pessoas mansas. Aí tem duas palavras também no Novo Testamento que eu gostaria de trazer para vocês, que se relacionam bem com mansidão, né? A primeira está lá em 1 Coríntios 4:2. Se vocês puderem abrir mais uma vez, né, a Bíblia de vocês para ler. Lá em 1 Coríntios 4:2. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 2, que vai dizer o seguinte, ó. Ora, além disso, o que se requer do dispenseiro é que cada um deles seja encontrado fiel. Bem, irmãos,
Não era esse texto, né? Enfim, calma aí. Eu errei o texto aqui, irmãos, peço perdão. Mas uma palavra que se relaciona bem com... Mas uma palavra que se relaciona bem com prauntes, né, com mansidão, é a palavra ágape. Ela é usada por Paulo em Coríntios, né, e como nós sabemos, né, já foi dada pelo Vito, né, a aula sobre amor. Exato. Ágape é a palavra usada como amor. E Paulo usa ela em 1 Coríntios, né, como podemos ver, como algo benevolente, né, como amor que não, como é que eu posso dizer, não se transforma em ódio, em rancor pelo próximo, mas que sempre é entendido como algo que nunca passa, com um amor que sempre se renova, né, como algo benevolente. E Paulo usa isso exatamente junto com mansidão. Ele relaciona muito essas duas palavras no Novo Testamento. Outra coisa que eu queria trazer para vocês, né, tá lá em 2 Coríntios 10, 1. Segunda epístola, né, de Coríntios, capítulo 10, versículo 1. Vai dizer o seguinte, ó. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 1. E eu mesmo, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo. Eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas quando ausente, ousado para convosco. Opa! Aqui, Paulo está unindo duas palavras para atribuir um significado, né? A palavra benevolente que nós lemos, no grego, ela é epieikeia, né? Epieikeia. É uma palavra que, assim como prautes, né? Como prauntes, ela não tem um significado apropriado para a nossa língua. No entanto, ela pode ser caracterizada como uma qualidade que é justa, mas não somente isso. Às vezes, ela pode ser considerada melhor até do que a própria justiça. Então, como assim? Como eu estou falando que essa benevolência é algo que pode ser melhor do que a própria justiça? Como é que eu posso dizer? Como é que eu posso explicar isso para vocês, né, irmão? Por exemplo, digamos assim, amêndoas, né? A mansidão e a humildade são as virtudes mais queridas aos olhos de Deus e dos homens. Parabéns pelo ensino. Amém. Então, irmãos, essa benignidade, né, que Paulo está usando aqui em 1 Coríntios junto com mansidão, é mais ou menos como alguém que é julgado com uma justiça. No entanto, como é que eu posso dizer? Ela tá sofrendo, na verdade, de uma justiça legalista, né? As pessoas estão pondo em cima dela um peso que nem ela mesma sozinha poderia carregar. Talvez por alegorizações, talvez por legalismo, né? Então, nesses casos em que a pessoa está sendo condenada, seria muito melhor ser julgada por benevolência e não dessa forma dura, né? Dessa forma legalista. Semelhante àquilo que os fariseus faziam no Novo Testamento na época de Cristo, né? Então, irmão, sendo assim, Paulo aplica essas duas palavras, benignidade e mansidão, no mesmo texto, né? Mas isso não aparece somente aqui, né? Na Bíblia nós podemos ver vários exemplos em que as duas são atribuídas juntas. Nós vemos em Êxodo 1:15 ao 22, em que o faraó manda que as parteiras matem as crianças egípcias. No entanto, essas parteiras elas não matam, pelo contrário, elas deixam que as crianças continuem vivas, mas mentem para aquele faraó. Aqui nós podemos condená-las por fazer isso,
Elas descumpriram um mandato, elas descumpriram uma lei. Ainda mentira, né, por sinal. Mas, no entanto, elas estavam julgando aquelas crianças, aqueles bebês, né, com benevolência. Elas se compadeceram dele. Nós vemos isso também no texto do bom samaritano. Enquanto os judeus julgavam aquele homem que estava morto, o levita passou e não fez nada, o bom samaritano foi lá e cuidou dele. Ele não sabia se ele estava morto, ele não sabia o que tinha acontecido com ele. No entanto, ele foi lá e agiu por benevolência. Ele foi lá e fez algo diferente dos outros. Nós vemos isso em Mateus 12, né, do 1 ao 4, em que as pessoas que caminhavam com os discípulos, que caminhavam com Jesus, estavam colhendo espigas para comer, e ali os fariseus foram julgar eles, né? Como assim teus homens trabalham no sábado, né? Como assim estão colhendo no sábado? E Jesus lembra do fato que aconteceu com Davi no Antigo Testamento, em que comeu o pão da preposição. Aí mais uma vez nós vemos benevolência, né? Sendo usado para matar a fome daqueles homens. E Paulo usa essas duas palavras juntas, né, irmãos? Bem, como já está perto de acabar, né? Eu queria deixar para vocês aqui, né, 3 considerações finais, né? Duas considerações finais para vocês, para que vocês possam aplicar, né, a vida de vocês. Eis a questão: toda mentira é pecado? Creio que sim. É exatamente isso que eu estou falando, irmão. Elas não estavam quebrando a lei, pelo contrário, elas estavam agindo com benevolência. Elas estavam agindo pelo bem maior, que é a vida do próximo. Bem, irmãos, aquilo que eu queria deixar para vocês para concluir, né, para encerrar, amém, amém, muito bom. Para encerrar, né, irmãos, eu queria deixar algumas coisas para que vocês possam aplicar a vida de vocês. E a primeira delas está lá em Tito 1:21, né? Eu não vou abrir mais porque o tempo já está encerrando, mas vocês podem ler em casa, né? Tiago 1:21, né? Que praticamente é que nós vemos que através da mansidão, né? O termo para outros no grego, que deriva, né? Que deriva mansidão, ele também é atribuído, né, a pessoas, né, humildes. Então que nós possamos, irmãos, abrir nossa cabeça para ser mais humilde às verdades de Deus, para receber algo de outra pessoa, para muitas vezes ser corrigido ou muitas vezes ser contrariado. O mundo anda muito mal, né, irmãos? As pessoas são muito agressivas, as pessoas são muito arrogantes. Então, que diferentes delas nós possamos agir com mansidão, nós possamos retribuir diferente aquilo que recebemos. Tem uma história, né, do irmão André, não sei se vocês conhecem, né, mas é o fundador do Portas Abertas, né, conhecido como o contrabandistas de Bíblia, né, porque ele contrabandeava Bíblia para os países que viviam debaixo de ditadura, né, e lá o cristianismo era proibido. Então, em determinado momento da vida dele, esse pastor recebeu uma crítica de uma irmã. E foi tão pesado que ele ficou extremamente mal por isso. Mas o que ele fez? Ele se recolheu, ele foi orar e falar com Deus, ler a palavra. E ele percebeu que aquilo que a pessoa falava dele não era nem metade, né? Não era nem um terço daquilo que de fato ele era. Então ele escreveu uma carta respondendo à irmã. E nessa carta ele agradeceu pela benevolência dela, pela generosidade dela. Porque se aquela pessoa a conhecesse como Deus o conhece, aquilo que ela teria escrito seria bem pior. Então, irmãos, se nós temos esse entendimento de que somos pecadores, que somos maus, que sejamos mais humildes quando as pessoas vêm falar disso para nós, que possamos aceitar a correção. Uma segunda questão, irmãos, que eu queria tratar para vocês está lá em 2 Timóteo 2:25, onde nós vemos que é somente através da mansidão que também devemos exercer a disciplina, a correção aos outros, quer que eles discordem de nós ou não, ou quer que também essas pessoas, por mais que estejam erradas, nós devemos
usar de mansidão com elas, sempre que a gente for corrigir, sempre que a gente for advertir, que nós possamos também ser mansos. A mansidão, né, irmãos, é um espírito que através da correção traz esperança à vida dos outros, né? Traz esperança à vida do homem e não desespero. Então, se você está aconselhando alguém e essa pessoa continua, digamos assim, sem ser curada, sem ganhar suavidade em sua vida, aí tente ser manso, tente usar de delicadeza com essa pessoa. Tente ouvir as suas dores não como alguém bruto, não como alguém que vai agredir ela ainda mais. Por mais que seja com a palavra de Deus, mas que você seja manso. Então, irmãos, né? Entretanto, o nosso mundo, né, hoje, a sociedade em que nós vivemos, que tem fácil acesso a qualquer coisa, né? Hoje as pessoas aprendem muito, né, assistindo YouTubers, né? Numa velocidade muito grande, né, consumindo muita informação. Nós temos que nos deparar com pessoas, como é que eu posso dizer, que discordamos, que tem pontos diferentes dos nossos, que vem um mundo diferente de como nós vemos, mas simplesmente nós não podemos gritar com essas pessoas, nós não podemos ser arrogantes com essas pessoas, nós não podemos também tratar elas somente de forma sarcásticas ou rir delas pelas costas, né, por trás. Nós devemos ainda assim com essas pessoas agir de mansidão. Porque se o nosso Deus foi manso quando esteve na terra, nós também devemos ser mansos e agir como ele agiu. Então, irmãos, guardem isso no coração de vocês, né? Eu separei essa frase para vocês, né? Delicadeza produzirá os frutos que a força nunca produzirá. Então, irmãos, de hoje em diante, mantenham-se, né, alerta e estejam sempre prontos para responder, para dar testemunho da fé de vocês com mansidão, para ouvir também a correção daqueles que compartilham da mesma fé com mansidão. E que o espírito de mansidão, irmãos, possa estar sempre presente na vida de vocês, que permeie também assim as ações de vocês, né, irmãos? Gentileza mesmo colocar brasas na cabeça da pessoa mesmo. Ser suave não é ser bobo ou outro pejorativo, é ser suave como Cristo, exato. Como tem faltado mansidão entre os crentes nominais, exato. Principalmente com aqueles que estão no poder, né? Que muitas vezes chamam a gente para fazer algo religioso e logo depois já estão fazendo algo que escandaliza uma sociedade inteira. Mas enfim, né, irmãos? Que vocês possam guardar isso no coração de vocês e que isso possa sempre, irmãos, estar ligado a vocês. Amém? Amém, irmão. Obrigado. Então, queria orar para a gente encerrar, né? Ainda tem tempo, então queria convidar vocês a mais uma vez abaixarem suas cabeças, fechar os seus olhos e fazer uma oração. Amém? Amado e querido Deus, assim nós te agradecemos, Senhor, pela palavra que nos foi pregada, pelo aquilo que nos foi ensinado. Agora, Pai, não permite que isso simplesmente tenha entrado nas nossas vidas e possa sumir da noite para o dia. Mas que o Senhor possa quebrar o nosso coração, Pai. Que o Senhor possa transformar o nosso caráter. E que a partir de hoje nós não podemos sequer, Pai, conversar com alguém sem se esquecer que nós devemos ser semelhante ao Teu Filho. Que nós devemos agir como Ele agiu na terra. Mansos, pacientes, suaves, sempre dispostos, Pai, a dar testemunho da nossa fé. Sempre dispostos, Pai, a curar a ferida dos nossos irmãos. Assim que eu te oro, Pai, te agradeço. No santo nome de Jesus. Amém. É isso, irmãos. Boa noite. Fique com Deus.